Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, no versículo 9. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Aleluia. Versículo 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus por essa oportunidade. Sabe quando você passa o seu dia e o seu dia você sabe que provavelmente você vai ter alguma oportunidade ou você vai fazer algo na igreja? Este foi o meu dia, porque hoje o meu dia foi propício para mim poder estar lendo a palavra do Senhor. Hoje eu tive tempo lá no meu trabalho de poder estar estudando um pouco da palavra do Senhor. Mas não era esse texto que eu estava estudando uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver do que a gente vai falar aqui. Mas como é uma palavra conhecida, uma palavra na qual eu gosto muito, na qual uma palavra que me chama muita atenção, uma palavra que nos traz motivos para pensar e falar: Senhor, será se verdadeiramente eu estou fazendo a sua vontade? Será se verdadeiramente eu estou servindo ao Senhor corretamente? Nesse texto, a gente vai ver, glória a Deus, no início, que Davi, ele está decidido a pegar a arca da aliança na casa de Abinadab. A gente vai ver que a arca da aliança, ela ficou na casa de Abinadab aproximadamente uns 20 anos. Mas a Bíblia ela não relata, irmãos, se Deus abençoou a casa dele, se Deus abençoou a vida dele, se Deus abençoou a família dele. A Bíblia não relata isso. A Bíblia só relata que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab aproximadamente uns 20 anos. E aí Davi, quando se tornou rei, construiu a cidade e falou: olha, a arca da aliança ela não pode ficar na casa dele. Vou levar ela para a minha cidade. E ali vou colocar ela dentro do tabernáculo, e ali aonde Deus vai se manifestar a sua glória. Mas só que Davi, ele comete um erro, igreja. Davi comete um erro, vamos dizer assim, um pouco grave. Por quê? A gente vai ver que Davi, ele reuniu os melhores guerreiros, a palavra vai nos dizer, para poder buscar a arca na casa de Abinadab. E a gente vai ver que Davi, ele fez uma coisa terrível. Davi, ele fez uma coisa que os pagãos tinham feito. A palavra vai nos dizer
lá no livro um dos livros dos Pentateucos, se eu não me engano, eu não sei se é Números ou Deuteronômio, que Deus, Ele dá uma lei para os levitas. Ele dá uma lei para Moisés e fala: olha, Moisés, somente os levitas poderão carregar a arca, e somente nos ombros eles poderão carregar a arca. A palavra vai nos dizer que tinha 4 argolas na arca, onde passava um bastão em cada lado, e ali eles colocavam a arca e carregavam a arca da presença do Senhor, e somente os levitas poderiam fazer. Mas a gente vai ver que Davi, ele não fez conforme a palavra do Senhor. Davi, ele colocou a arca da aliança nos carros de bois, e a gente vai ver quem teve, aleluia, essa prática foi os filisteus. Os filisteus tinham colocado a arca da aliança nos carros de boi, e Davi fez isso. Sabe, às vezes a gente tem que parar para pensar e para analisar e falar: Senhor, a sua presença, ela não pode ser carregada de qualquer jeito. A sua presença, ela não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Salomão diz no livro de Eclesiastes que quando a gente entrar na presença do rei, a gente não pode ter pressa de poder sair, porque a gente está ali naquele lugar para adorar ao rei, para poder exaltar o rei. E Davi estava carregando a arca da aliança nos carros de boi. Sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e fazendo prática dos filisteus, fazendo prática dos pagãos. E a gente vai ver que Davi, com festas, com alegria, tocando hinos, tocando instrumentos, olha, a gente está feliz porque a gente vai colocar a arca da aliança de volta para a cidade de Davi. E eles ali, creio eu, igreja, naquele momento de felicidade, naquele tumulto, naquela festa, quando a palavra vai nos dizer que chega um certo momento, aleluia, que os bois tropeçam, aleluia, os bois tropeçam, e aí a palavra vai nos dizer que o carro de bois, ela dá, vamos dizer, uma balanceada, uma balançada, a ponto de querer com que a arca da aliança fosse ao chão. E a gente vai ver que na frente haviam 2 pessoas, Uzá e Aiô. Eles conduziam o povo na adoração, na festa, na alegria, porque eles estavam carregando a presença do Senhor de volta para o lugar, de volta para o tabernáculo. E eles estavam felizes. Mas chegou esse certo momento, igreja, como eu disse, que as coisas do Senhor, elas não são de qualquer jeito. As coisas do Senhor, elas não são feitas de qualquer maneira. Foi aí quando os bois tropeçaram e a arca da aliança ia cair. Foi quando, glória a Deus, aleluia, Uzá, ele esticou os seus braços para poder segurar a arca da aliança. E a palavra vai nos dizer que imediatamente ele foi fulminado. Não pelo simples fato de tocar na arca, mas como eu tinha dito, Deus deu uma ordem para Moisés que somente os levitas poderiam tocar na arca da aliança. E Uzá foi e tocou na arca da aliança pelo simples fato do nosso cérebro, vamos dizer assim, quando a gente vê que uma coisa está caindo, nosso cérebro automaticamente tenta querer pegar aquela coisa que vai cair. Sabe, eu acho que é pela impulsão, pelo um momento ali de ver uma coisa caindo e você tentar segurar ela para não poder cair. Mas como eu disse, as coisas do Senhor, elas não são de qualquer jeito, não são de qualquer maneira. E ali a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ali ele foi fulminado. E aí a gente vê Davi entristecido, Davi chateado, Davi chorando, falando: Senhor, por que isso aconteceu? O que eu vou fazer com a arca agora? E a palavra vai nos dizer, como nós acabamos de ler,
que ele decidiu não mais levar a Arca da Aliança para a cidade dele. Resolveram deixar a arca na casa de Obed-Edom. E a gente vai ver que ali o Senhor abençoou ele e a sua família durante 3 meses, durante o período que a Arca da Aliança ficou na casa dele. Agora eu pergunto para os irmãos, quais eram os 3 elementos que estavam dentro da arca? Os irmãos podem me responder? Ouvir, igreja. Glória a Deus. As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, o pote com o maná. E eu parando ali um pouquinho para estudar ali, enquanto a pastora falou antes do culto, corri ali para poder estudar um pouquinho a respeito desses 3 elementos. Aleluia. O maná, ele significa, glória a Deus, a provisão de Deus. Foi o alimento dado por Deus durante a caminhada de 40 anos de seu povo pelo deserto. E quando se epavorou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como as geadas sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Aleluia. A gente vai ver isso em Êxodo capítulo 16, do versículo 14 ao 15. Aleluia. Em Deuteronômio Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Sabemos que o alimento material, o pão nosso de cada dia, constitui-se uma das maiores preocupações do homem. Essa preocupação é citada por Jesus quando o Senhor fala das ansiedades e preocupações humanas. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo do que as vestes? Aleluia. Aqui a gente vai ver que Deus, Ele provia o maná para aquele povo. A gente vai ver no livro do Êxodo, todas as vezes que o povo reclamava que estava com fome, o Senhor ia lá e mandava o maná, mandava o alimento. Toda vez que o povo tinha sede, murmurava a Moisés, Moisés ia lá, clamava ao Senhor, e o Senhor mandava o de beber. Foi durante 40 anos desse jeito. O povo nunca estava satisfeito. O povo nunca estava contente com o que o Senhor estava fazendo pela vida deles. O povo que vivia na escravidão, o povo que vivia sendo pisoteado, sendo massacrado pelos egípcios. A palavra vai nos dizer, aleluia, que o gemido deles, que o clamor deles, dos hebreus, foram tantos que chegaram até os ouvidos de Deus. E Deus ali constitui Moisés para poder, glória a Deus, libertar este povo. Glória a Deus. E o maná era o alimento que descia de Deus diariamente para o sustento dos israelitas no deserto.
durante os 40 anos da jornada para Canaã, a maneira que ele era enviado exigia da nação de Israel o desenvolvimento de autodisciplina. O maná somente chegava de manhã cedo, com o orvalho. Quando o sol surgiu, ele teria evaporado. O maná tinha de ser colhida diariamente. Qualquer sobra criava bichos e cheirava mal. E eles deveriam colher uma porção dobrada no sexto dia, pois não seria enviado no sábado. Era chamado maná, porque em hebraico isso quer dizer: o que é isso? Parecia semente de coentro, e seu sabor era como bolos de mel. Vamos ver isso em Êxodo capítulo 16, versículo 31. O Senhor ordenou a Moisés para que enchesse um pote com maná e o guardasse como memorial para gerações futuras, para que vissem como Deus alimentou os israelitas no deserto. Este é o pote de ouro com maná escondido que ficava no tabernáculo. Aleluia. Aleluia. Ou seja, quando Deus começou a suprir as necessidades daquele povo, aquele povo tinha que aprender a ser totalmente dependente de Deus. Porque a gente vai ver que Deus todos os dias pela manhã mandava o maná. E aquele que guardava para o próximo dia, a gente vai ver que ele estragava, cheirava mal, ele fedia. Por que isso? Porque Deus queria ensinar uma coisa para aquele povo. Queria ensinar para aquele povo para que eles viessem ser totalmente dependentes de Deus. E a palavra vai nos dizer que o povo que guardava, tentava guardar entre aspas, não conseguia, porque aquele maná apodrecia. E o que dá para a gente entender, igreja, que a gente tem que ser totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Esperar a provisão de Deus. Por mais que a gente falar: Senhor, hoje eu só vou ter o pão. Amém, glória a Deus, hoje você vai só ter o pão. Ah, Senhor, eu só tenho hoje o arroz e o feijão. Amém, hoje você só vai ter o arroz e o feijão. Como tantas e tantas vezes a pastora Ana já falou isso aqui, como testemunho da vida dela. Às vezes só tinha o pão, às vezes só tinha o arroz e o feijão, mas não tinha a mistura. Mas hoje, ela reconhece, aleluia, que era o Senhor trabalhando na vida dela e da família dela. Sabe, muitas das vezes a gente não entende a situação que nós estamos passando no momento. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, o processo de Deus nas nossas vidas no começo. Mas lá na frente, a gente vai entender. Glória a Deus. Este foi o alimento que Deus enviou para o povo no deserto, a qual chamavam de pão do céu. No Evangelho de João capítulo 6, o próprio Jesus se compara ao maná, dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, para que a presença de Deus possa estar na vida de qualquer pessoa. O primeiro passo é receber o Senhor Jesus como Salvador. Não existe outra maneira de se estabelecer a aliança com Deus. Não há nada que alguém possa fazer para se aproximar de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Assim como o maná sustentou o povo no deserto, Jesus é o sustento para as nossas almas. Glória a Deus. Só nele a alma humana encontra sua plena satisfação. Glória a Deus. Ou seja, como a gente viu em João falando, que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que comer, aleluia, jamais terá fome. Sabe, Jesus, ele veio com uma missão de poder se entregar naquela cruz por mim e por você, de ser, aleluia, o cordeiro que foi entregue ao matadouro, de ser o cordeiro, aleluia, sem mancha, sem mácula,
um cordeiro perfeito para poder ser entregue na cruz por minha vida, pela sua vida. Glória a Deus. E a gente vai ver o outro elemento, que são as tábuas dos 10 mandamentos. Glória a Deus. As tábuas representam o pacto que Deus fez com o povo de Israel após saírem do Egito. E para os judeus e prosélitos, a arca não é apenas uma representação, mas a própria presença sagrada de Deus, tornando a sua importância ainda maior. As 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos foram as primeiras coisas colocadas dentro da arca. Depois também foram colocadas um jarro de ouro com o maná e o bastão de Arão que havia brotado flores. Glória a Deus. Êxodo capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Êxodo 19, capítulo 5 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas serão as palavras que você dirá aos israelitas. Glória a Deus. A gente vai ver aqui nesse texto, aleluia, que Israel, o povo, chega até o pé do Monte Sinai. Foi quando Moisés, aleluia, sobe até o Monte Sinai, onde o Senhor quer falar com ele. E ali Deus diz essa palavra para Moisés. Fala: olha, Moisés, diga para o povo, se eles me obedecerem, se eles forem fielmente à minha palavra, aleluia, e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Aleluia. Ou seja, é Deus falando para o povo: olha, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, aleluia, se vocês fazerem tudo aquilo que eu ordenei, aleluia, vocês serão meu povo exclusivo, vocês serão uma nação santa, vocês serão um povo escolhido. Mas como a gente vai ver, o povo foi rebelde, o povo, aleluia, foi murmurador, o povo foi egoísta. Mesmo Deus fazendo tantas e tantas coisas, tantos e tantos milagres, o povo, aleluia, desobedecia ao Senhor, adorava outros deuses, fizeram bezerros de ouro para adorar, sendo que Deus já tinha dito: olha, somente a mim vocês vão me adorar, não adorarão outros deuses, não adorarão outras imagens, somente a mim. E o povo sempre desobedecia ao Senhor, o povo sempre, aleluia, fazia aquilo que desagradava ao Senhor. Glória a Deus. É verdade que o povo de Deus na velha aliança foi incapaz de cumprir os preceitos divinos, em virtude do pecado arraigado na natureza do homem pela queda de Adão, e ainda dada a própria natureza da lei. Porém, a lei do Sinai era um tipo de um simbolismo da lei anterior, prometida pelo Senhor, e que viria através do ministério do Filho de Deus em um tempo posterior. Os 10 mandamentos nas tábuas de pedras são a base da aliança de Deus com os filhos de Israel. Eles estipulam quais são os justos requerimentos da lei, sem ajudarem aos filhos de Israel a obedecê-los. Em razão de os filhos de Israel não cumprirem a parte deles neste concerto, visto que era impossível, Deus prometeu fazer uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, porque eles invalidaram a minha aliança.
apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Glória a Deus. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, aleluia, do versículo 33 ao 34, aleluia. Ou seja, o Senhor diz: olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, aleluia. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia. Ou seja, desde o menor até o maior, eles conhecerão ao Senhor. Glória a Deus por isso. Porque o povo não cumpriu com as suas obrigações. O povo de Israel foi infielmente ao Senhor. Mas o Senhor, por amor a nós, o Senhor, por amor a cada um de nós, fez uma nova aliança, na qual nós fazemos parte. E a gente vai ver um outro elemento, que foi a vara de Arão. Glória a Deus. A vara, igreja, ela era usada por viajantes e pastores. Pastores usavam a vara para guiar o seu rebanho e proteger contra possíveis caçadores. Os viajantes usavam a vara como apoio para descanso e para a sua própria segurança contra possíveis ataques de animais selvagens durante a sua viagem. Era comum animais pelo deserto, então usava para proteção. A vara também representa poder e autoridade. A Bíblia diz que a vara de Arão foi a única que brotara, isto é, deu amêndoas, gomos e flores. Isso fala de frutificar, o que se arremete a crescimento espiritual, que é baseado nos frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. As flores fala de dons espirituais. Isso mostra que ele estava preparado para exercer sacerdotal daquela época. A vara tem seu significado espiritual de autoridade para conduzir uma obra. Glória a Deus. A gente vai ver em alguns filmes, algumas séries, que tem pastores de ovelha. A gente vai ver que sempre os pastores de ovelha, eles sempre têm uma vara ali na sua mão, ele sempre anda com uma vara, justamente para poder, aleluia, se proteger, para poder, glória a Deus, guiar o seu rebanho, para poder, glória a Deus, ajudar as suas ovelhas de ataque de animais selvagens. O que a gente vai ver num rebanho de ovelhas, o seu pastor conduzindo as suas ovelhas, a gente vai ver que sempre existem inimigos, que sempre existem, aleluia, animais selvagens querendo, glória a Deus, pegar as ovelhas. E se o pastor não tiver com a sua vara, aleluia, ele pode ser também brutalmente atacado pelo animal selvagem. Quando ele está com a sua vara, ele tem mais segurança, ele tem mais confiança. E a palavra vai nos dizer que a vara de Arão, ela foi a única que floresceu, foi a única que deu flores, foi a única que deu, aleluia,
gomos de amêndoas. E foi ela que Moisés colocou dentro da Arca da Aliança. Foi esses 3 elementos que têm significados para as nossas vidas, que estavam dentro daquela arca. E aquela arca ficou dentro da casa de Obed-edom. E a palavra vai nos dizer, igreja, que o Senhor abençoou ele e toda a sua família. Tudo que ele fazia, creio eu, prosperava. Tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava. Porque creio eu, falando por mim, que ele tinha o temor. Porque não era, aleluia, um simples artefato, mas sim era a presença de Deus que estava dentro da casa dele. Era a presença de Deus que estava naquele lugar. E o que você tem feito com a presença do Senhor? Será se você tem falado, Senhor, que a tua presença venha estar dentro da minha casa todos os dias, que eu venha reservar um lugar aqui dentro da minha casa para o Senhor se fazer presente, para que o Senhor venha se fazer manifesto. Aleluia. Será se você tem falado ao Senhor todos os dias, fala, Senhor, aleluia, que lá no meu trabalho possa ter a sua presença, possa ter a arca da presença. Aleluia. Que na minha casa, na minha vida, na minha família, aleluia, possa ter a sua presença. Não só pelo simples fato de o Senhor poder te abençoar, não. Porque a gente sabe, se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar de qualquer maneira. Mas sim pelo simples fato de que Deus, Ele é Deus. Ele pode abençoar, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar. Mas o que você tem feito com a presença do Senhor? Será se você tem feito, aleluia, como os filisteus, deixado com que a presença do Senhor fosse carregada de qualquer jeito, de qualquer maneira? Porque a gente vai ver que tantas e tantas igrejas, tantos e tantos lugares, aleluia, tem feito como os filisteus, tem colocado a presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não é assim, igreja. Não é desse jeito. Como eu disse, aleluia, as coisas do Senhor, elas são com ordem e decência. A presença do Senhor, ela tem que ser feita, aleluia, não de qualquer maneira, mas sim, aleluia, conforme a vontade e o querer de Deus. Aleluia. Nós iremos participar de 3 dias, aleluia, desta campanha. Então chame pela presença do Senhor. Fala, Senhor, na minha casa eu vou reservar um lugar, para que aqui venha se constituir um altar santo, para que aqui a tua presença venha se fazer manifesta. E você venha dizer o mesmo no seu trabalho, Senhor, que neste lugar, na onde eu trabalho, que eu venha constituir um altar, para que a tua presença venha ser manifesta. Senhor, que o meu coração venha estar aberto, que eu venha colocar um altar dentro do meu coração, para que a tua presença venha se fazer manifesta. Aleluia. E aí você vai ter certeza, glória a Deus, que a sua vida vai melhorar. Aleluia. Não só por buscar, igreja, por prosperidade, por bens materiais, não. Porque isso, aleluia, o Senhor Ele pode te dar a qualquer momento. Mas sim buscar, aleluia, pela sua santidade, buscar, aleluia, glória a Deus, pela sua vida, pela sua intimidade com Deus. Porque o fim dos tempos está se aproximando. Aleluia. E como Apocalipse nos diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. E como João diz, aleluia, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, aleluia, nesses 3 dias, nessas 3 semanas, ore, medite, aleluia, consagre o tempo, aleluia, de oração, aleluia, de buscar a presença do Senhor. E como nós lemos, aleluia, não fiquem ansiosos, aleluia, pelo pão de cada dia, porque isso o Senhor Ele vai te suprir. Mas sim busque
primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. Amém? Então fique com essa palavra. Glória a Deus. Como nós somos os sacerdotes da nossa casa, somos os sacerdotes do nosso lar, devemos carregar a presença do Senhor nos nossos ombros. Aleluia. Aonde quer que nós formos, para que o Espírito Santo venha refletir sobre as nossas vidas e falar: olha, aquela pessoa, ela tem um semblante diferente, aquela pessoa tem um brilho diferente. Não para nós, aleluia, se ensoberbecer, não, mas sim para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então, mais uma vez eu digo, aleluia, você como sacerdote, coloque a arca do Senhor nos seus ombros e faça a vontade e o querer do Senhor, não de qualquer jeito, mas com perfeição, com alegria, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Nós vamos ao Senhor.